Olá, encantadores de histórias, começamos mais uma narrativa que vai tirar o seu fôlego. Me chamo Júlia, tenho 17 anos e sou domadora de cavalos. Cresci em uma fazenda rodeada pela imensidão do campo, onde o som dos pássaros e o cheiro da terra molhada sempre foram a minha paz. Meu pai trabalha incansavelmente para empresas milionárias da cidade, cuidando das fazendas dos ricos e das suas ordens, mas ele está cansado. O reconhecimento nunca vem e o dinheiro, que deveria ser abundante, mal dá para cobrir as dívidas. Ele sempre diz que está esperando por uma oportunidade, algo que mude a vida dele, mas eu já consigo ver em seus olhos o desespero. A esperança está sumindo, e isso me assusta. Minha mãe, por outro lado, é a alma da casa. Ela sempre encontra uma maneira de sorrir, mesmo quando as dificuldades se empilham ao nosso redor. A vejo trabalhar ao meu lado na cozinha, arrumar a casa, cuidar dos animais. Ela tem uma calma que, de certa forma, me transmite forças para continuar. Eu a admiro profundamente, mas também vejo que ela sente o peso da vida simples que temos. A gente se apega a pequenos momentos, como o canto dos passarinhos que sempre ouço pela manhã. Eles falam comigo, como se me contassem os sonhos do mundo. Me faz sentir conectada a algo maior. Agora, porém, estou começando a frequentar a escola. Eu sei que é uma oportunidade única, uma chance de conhecer o que a cidade tem a oferecer. Mas, à medida que faço novos amigos e me distancio um pouco do campo, percebo que o lugar onde cresci tem algo que a cidade não tem, uma certa pureza. Na escola, todo mundo parece viver em um ritmo diferente, um tanto frenético, e eu, com minha visão do mundo mais tranquila, sinto que não me encaixo completamente. Lá, conheci pessoas que são diferentes de tudo que eu já vivi. Alguns são amigáveis, outros são curiosos sobre o meu jeito de ser, mas sempre há aqueles que parecem olhar para mim de forma desconfortável. Talvez eu seja diferente demais para eles. Como uma garota do campo, eu não sei se sou exatamente bem-vinda entre os mais ricos e os que não sabem o que é acordar com o sol nascendo e ver as estrelas no céu limpo. Mas, entre essas pessoas, existe uma que me chama a atenção, e algo nela me faz sentir uma mistura de fascinação e medo. O nome dela é Lívia. Ela é bonita, tem uma maneira peculiar de sorrir, mas seus olhos, seus olhos. Eles guardam algo que eu não consigo decifrar. Ela parece saber mais do que deveria sobre mim, sobre minha vida e minha família, e sempre que nos cruzamos, sinto um calafrio. Tudo começou em uma dessas manhãs geladas de outono. Eu estava indo para a escola, quando, ao passar pela praça da cidade, a vi. Lívia estava deitada no banco, observando o céu. O vento fazia seus cabelos se mexerem suavemente, como se ela estivesse em um mundo à parte. Me aproximei sem querer, mas algo em mim queria saber o que ela pensava, o que escondia por trás daquele olhar misterioso. Você nunca vai entender, Júlia, ela disse, como se me conhecesse. Tudo isso começou a pesar sobre mim como uma sombra, uma verdade dolorosa que estava se formando aos poucos. Eu nunca realmente percebi o quanto as coisas estavam prestes a mudar até aquele momento. Apesar de Miguel já ter saído de casa para estudar e começar sua vida, sua presença ainda parecia ser uma âncora, ainda que distante. Ele sempre dizia que faria de tudo para tirar nossa família daquela fazenda, daquela vida simples que, para ele, era uma prisão. E eu? Bem, eu estava tentando seguir o meu próprio caminho. Estava tentando construir uma realidade em que eu pudesse ser mais do que só a filha da roça, mais do que só uma menina que ajudava a cuidar dos cavalos. Quando meu pai ouviu minha cunhada questionar minha decisão de estudar, algo dentro de mim se agitou. Ela nunca gostou de mim, isso era claro. Sempre havia um ar de superioridade nos comentários dela, uma crítica velada que me fazia sentir menor. Ela dizia que eu estava atrasada, como se fosse um pecado eu estar começando a estudar aos 17 anos. Naquele momento, senti a pressão crescer. Não só pela crítica dela, mas pela forma como todos ao meu redor pareciam não entender o que eu estava tentando fazer. Eu queria ser veterinária, sim. Eu queria mais do que a vida simples que o campo me oferecia. Eu queria poder ajudar os animais de uma forma que eu sabia que só a educação poderia me proporcionar. Era uma necessidade, uma paixão, algo que me queimava por dentro. Apesar de tudo isso, meu pai sempre foi muito rígido. Ele nunca me deixou fazer nada fora do lugar, nunca me deixou ter amigos de verdade, nunca me deixou aproveitar a infância como as outras crianças da cidade.
A sensação de ser indiferente sempre pesou sobre mim. Minha infância foi feita de responsabilidades, como se eu fosse adulta antes do tempo. Isso me desgastava, mas ao mesmo tempo, me dava uma força que eu nunca soube de onde vinha. Miguel, quando me perguntou se eu estava gostando da escola, tinha um olhar curioso, mas também preocupado. Ele sabia que o caminho que eu estava escolhendo não seria fácil. Para ele, a cidade era um lugar estranho, onde as pessoas da roça não se encaixavam. E a ideia de que eu estava começando a estudar e fazendo amizades naquela escola parecia ser algo que ele aceitava, mas com reservas. E então, quando eu falei sobre Lívia, minha amiga da escola, vi que algo em Miguel mudou. Ele sempre foi muito protetor, mas nunca daquele jeito. A expressão dele se fechou de uma maneira que me fez sentir um frio na espinha. Você vai na casa dela? Ele perguntou com um tom que não soava como uma pergunta, mas como um alerta. E foi aí que meu pai, com sua voz firme, interveio, dizendo para eu ter calma. Ele sempre tinha esse jeito de controlar tudo, de me proteger de algo que, muitas vezes, eu nem sabia o que era. Eu percebia que meu pai nunca me deixou ter amizades de verdade. Ele sempre dizia que as pessoas da cidade eram interesseiras, que a amizade delas era apenas uma fachada, algo que me faria perder o foco. Ele queria que eu me concentrasse nos meus estudos, na nossa fazenda, e na ajuda que ele tanto precisava. Mas eu não era só isso. Eu queria ser mais, queria crescer. Minha infância foi feita de tarefas, e eu sempre obedeci. Quando eu não aguentava mais, ele me dizia para descansar, mas mesmo assim, eu passava horas sozinha, porque Miguel estava sempre envolvido com seus próprios estudos e com a ideia de um futuro diferente para ele. Ele já tinha sua visão de sucesso, queria um futuro longe da roça, e acreditava que se estudasse mais, tudo seria possível. Acreditava que com esforço e dedicação, ele conseguiria tirar nossa família daquela vida. Mas, eu não sabia se conseguiria. Eu queria ser veterinária, sim, mas a cada dia que passava na escola, sentia que estava mais distante de tudo que era familiar e seguro. A pressão aumentava, e o peso da responsabilidade crescia. Eu tinha que me adequar, tinha que me encaixar. E Lívia, ela estava cada vez mais próxima, mas ao mesmo tempo, eu sentia que havia algo nela que eu não conseguia entender. Miguel, com seus planos de sair da roça, e minha vontade de ser mais, criavam um abismo entre nós. Eu não sabia o que fazer, como equilibrar tudo isso. Cada passo que eu dava me afastava mais da minha infância, e me aproximava de algo desconhecido, algo assustador. Eu só sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não conseguia controlar. Quando comecei a caminhar pelo caminho habitual para a escola, algo inesperado aconteceu. Uma voz me chamou, Júlia. Olhei para trás e, para minha surpresa, vi Lívia acompanhada de um rapaz. Ele era impressionante. Seus olhos claros, seu cabelo loiro, alto, com um sorriso fácil. Algo nele me fez parar e observar mais do que o normal. O que estava acontecendo comigo? Eu nunca tinha me sentido assim antes. Lívia se aproximou e, com aquele sorriso travesso, disse: Me espere para a aula, tenho várias novidades para te contar. E enquanto falava, seu olhar de quem sabia algo que eu não sabia me fez ficar ainda mais curiosa. Então, com um gesto de mão, ela me indicou o rapaz ao lado. Esse é o meu irmão, Henrique. Ele tem 17 anos, nasceu no mesmo ano que eu. Eu, que estava tentando encontrar palavras, simplesmente disse: Oi, tudo bem? E ele respondeu com uma suavidade que me pegou desprevenida. Oi, prazer. Meu nome é Henrique, e o seu? Júlia, respondi, ainda tentando me recompor. Mas tudo em mim estava focado nele. Seus olhos eram hipnotizantes, e uma sensação que eu nunca tinha sentido antes começou a tomar conta de mim. Lívia, como se já soubesse exatamente como me deixar sem chão, falou rapidamente: Júlia, vamos. Tenho que te mostrar o que eu trouxe para o trabalho. Trouxe vários materiais para a gente construir uma maquete que vai fazer o professor ficar de queixo caído. Vamos ser a melhor nota da sala. E, sem nem esperar minha resposta, me puxou pelo braço, fazendo com que eu seguisse quase sem querer. Mas, mesmo sendo puxada, eu não conseguia desviar o olhar de Henrique. Ele parecia saber exatamente o efeito que causava nas pessoas, e eu me sentia completamente hipnotizada. Não era só a aparência dele,
mas algo no jeito dele de ser, na calma que ele transmitia, que me fazia querer entender mais. Enquanto Lívia me arrastava para dentro da sala de aula, Henrique ficou para trás, mas me deu um sorriso de despedida. Vai lá, depois a gente se fala. Podemos nos conhecer melhor. Eu sabia que estava fazendo algo errado, algo fora do meu controle. Aquele sorriso, aquelas palavras. Aquilo tudo estava me afetando de um jeito que eu não sabia explicar. Nunca havia sentido borboletas no estômago antes. Era como se a simples presença dele me estivesse hipnotizando, me puxando para um lugar onde eu não conseguia mais distinguir o que era certo e o que era apenas uma ilusão. Algo em mim dizia que estava me deixando levar por algo que não poderia controlar, e, ao mesmo tempo, uma parte de mim se entregava totalmente. A sensação de estar tão próxima dele, mesmo sem saber nada sobre quem ele realmente era, estava me deixando sem ar. Quando Lívia me puxou para começar a trabalhar na maquete, eu ainda podia sentir aquele sorriso de Henrique queimando na minha mente. Eu estava perdida. Algo estava prestes a acontecer, e eu não sabia se estava pronta para isso. O intervalo chegou rápido demais, e logo eu estava novamente no pátio da escola, tentando processar tudo o que havia acontecido. Eu estava sozinha, quando vi Henrique se aproximando com aquele sorriso encantador, como se soubesse que me deixaria sem palavras. Como você aguenta a minha irmã? Nem eu aguento ela, ele disse, rindo, o que me fez quase rir também. Eu olhei para o lado, sentindo um pouco de vergonha, e, sem pensar, respondi, está falando comigo? Ele deu uma risadinha e, com um tom de brincadeira, respondeu, sim, claro. Não me diga que você não percebeu. Eu tentei disfarçar, mas já sabia que a situação estava me deixando nervosa. Então, eu simplesmente disse, não, ela é legal. Ela é super minha amiga. Foi a única que me acolheu e me ajudou desde que cheguei aqui. Henrique parecia curioso, mas, ao mesmo tempo, queria mudar de assunto. Ah, é? Então, que tal você ir lá em casa um dia? A gente tem uma piscina. Ela já te chamou, né? Você devia aceitar. Eu hesitei, lembrando do meu pai, sempre tão rígido. Ela já me chamou, mas o meu pai não me deixa. Ele deu uma risada, como se achasse que isso fosse uma brincadeira. E que tal depois da aula a gente jogar uma partida de vôlei? Eu e minha irmã adoramos. E eu aproveito para chamar o meu amigo também. Vai ser rápido, só uns 30 minutos. A quadra é pertinho da escola, há 5 minutos. Que acha? Eu não sabia muito sobre vôlei, nunca havia jogado, mas a ideia parecia divertida. Eu não sei jogar vôlei. Henrique, com a maior naturalidade, respondeu, a gente te ensina, fica tranquila. Naquele momento, Lívia chegou e interrompeu a conversa, mas, ao ver que Henrique estava me convidando para algo, ela sorriu. Vamos, temos que pegar o lanche, disse ela, me puxando pela mão. Eu me despedi de Henrique, e, de repente, senti que não queria sair daquele lugar. Era como se o tempo tivesse parado, e eu quisesse ficar mais tempo com ele, só para entender o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia o que sentir, mas algo me dizia que ele estava se tornando importante de uma maneira que eu não podia controlar. O sino tocou e, quando a aula terminou, eu estava descendo as escadas, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Foi quando eu vi Miguel com a bicicleta, e meu pai ao lado dele. Foi estranho, porque normalmente eu tomava o ônibus, então me perguntei o que estavam fazendo ali. Lívia e Henrique estavam descendo as escadas atrás de mim, e, ao me ver, Henrique perguntou, quem é aquele rapaz que está acenando para você? É meu pai e meu irmão, eu respondi, sentindo a tensão aumentar. Henrique olhou para mim, e eu percebi que algo estava mudando na dinâmica entre nós. Ele sorriu, mas ficou em silêncio. Então, o vôlei vai ficar para depois, né? Ele disse, com um tom mais suave, como se entendesse que agora havia algo mais urgente acontecendo. Sim, eu respondi, sem conseguir tirar os olhos dele. Assim que terminei de descer as escadas, Miguel se aproximou com um sorriso travesso, enquanto meu pai parecia um pouco mais sério do que de costume. Olá, irmãzinha, Miguel disse, fazendo uma brincadeira. Estamos de olho em você, viemos buscar você. Ele me entregou uma bicicleta nova, dizendo, o que acha dessa? É para você vir e voltar para a escola.
Percebemos que você está demorando para chegar em casa de ônibus, então, com a bicicleta, vai conseguir chegar mais rápido. Eu fiquei surpresa e um pouco confusa, mas, ao mesmo tempo, aliviada, porque isso significava mais liberdade. Era como se as coisas estivessem mudando de forma inesperada. Fomos para casa e, à noite, jantamos todos juntos, como uma família. Eu, Miguel, minha cunhada, meu pai e minha mãe. A conversa foi tranquila, mas algo no ar estava diferente. Eu estava me afastando da minha vida simples na fazenda, e cada dia parecia me empurrar mais para um futuro incerto, onde eu não sabia mais onde meus sentimentos estavam me levando. Mas, ao mesmo tempo, estava aprendendo a lidar com tudo isso, mesmo que fosse de uma forma confusa e difícil de entender. Na manhã seguinte, acordei com uma energia contagiante. A felicidade transbordava em mim, algo que eu não conseguia explicar, mas que sentia no fundo do coração. Eu estava pronta para começar o dia, para cuidar dos meus cavalos, como sempre fiz. Quando saí para a parte de fora da casa, eu vi meu pai conversando com alguém. Ao me aproximar, percebi que não era o supervisor habitual, mas o chefe dele, o dono da empresa. Achei aquilo muito estranho. O homem sempre vinha acompanhado de supervisores, mas hoje ele estava ali, em carne e osso. Olá, seu Antônio, disse o chefe com um sorriso, fazendo meu pai se curvar levemente. Pois não, senhor Marcos, o que faz por aqui? Perguntou meu pai, visivelmente surpreso. O senhor Marcos olhou para ele com um brilho nos olhos e, com um tom sério, disse: Eu venho aqui para expressar minha gratidão por tudo que o senhor tem feito pela nossa fazenda. Quero declarar que, a partir de hoje, metade dela será sua, e a outra metade será minha. Quero abrir uma segunda fazenda, e gostaria que o senhor a tomasse conta, principalmente no início. Ou, se preferir, pode contratar um casal para tomar conta, como caseiro. Eu fiquei sem palavras. Meu pai, com os olhos arregalados, não sabia o que dizer. O chefe continuou: além disso, mandei 2 salários extras para o senhor e sua família. Naquele momento, vi meu pai se emocionando. Ele estava tão surpreso e feliz que mal conseguia expressar sua gratidão. Quando o senhor Marcos foi embora, meu pai levantou os braços para o céu, agradecendo a Deus. Deus ouviu minhas orações, ele murmurou, como se estivesse em êxtase. Eu, ainda empolgada com a notícia, perguntei: Pai, posso convidar um dos meus amigos para a festa? Já que o senhor nunca deixa eu ir na casa deles, talvez vocês possam conhecê-los. Meu pai, com o coração mais leve do que nunca, respondeu: Claro, minha filha. Pode convidar quem quiser. Fiquei radiante. Decidi que chamaria Lívia e Henrique. Eles haviam sido tão bons para mim na escola e me acolheram de uma forma que eu jamais imaginei. Eu estava tão grata por tudo que estavam fazendo por mim, e sabia que era hora de retribuir essa amizade. Com isso, saí correndo para a escola com minha nova bicicleta, ainda mais feliz e animada. A sensação de liberdade, de ter algo que era só meu, me deixava radiante. Cheguei à escola rapidamente, guardei a bicicleta e, ao procurar por Lívia e Henrique, os encontrei conversando no pátio. Ei, tenho um convite especial para vocês, falei, já com um sorriso largo no rosto. Eles olharam para mim curiosos, e eu disse: Meu pai vai fazer uma festa hoje à noite. Ele recebeu uma grande recompensa do chefe dele, o dono da empresa, e quer comemorar. Vocês estão convidados. Lívia e Henrique se entreolharam e, com um brilho nos olhos, disseram quase ao mesmo tempo: Você está nos convidando para uma festa? Claro, vamos. Henrique, com aquele sorriso encantador, perguntou: Posso chamar meu amigo também? Claro, sem problemas, respondi, feliz por eles estarem tão animados. Com os convites feitos, fomos para a aula, mas a ansiedade tomava conta de mim. Eu estava tão empolgada para a festa e, principalmente, para ter Lívia e Henrique ao meu lado. Quando a aula finalmente acabou, me despedi deles e dei o endereço da festa. Corri para casa, para me arrumar e ajudar nos preparativos. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas naquele momento, parecia que tudo estava se encaixando de maneira perfeita. A festa naquela noite seria um marco, algo que eu nunca esqueceria. E, quem sabe, aquele evento fosse o começo de algo ainda maior, algo que eu não poderia controlar, mas estava começando a abraçar. Eu cheguei em casa com o coração acelerado, cheia de energia e animação.
Ajudei minha mãe nos preparativos da festa, cortando os ingredientes, arrumando as mesas e colocando as decorações. A fogueira foi acesa, e a noite começou a tomar forma. Estava tudo perfeito. Era uma festa simples, mas cheia de significado para minha família, e eu não podia esperar para ver meus amigos lá. Enquanto esperávamos os convidados, a música começou a embalar o ambiente, e logo estávamos todos cantando em volta da fogueira, sentindo a vibração da festa. Então, do nada, vi Lívia e Henrique se aproximando. Eles estavam um pouco constrangidos, parecia que não sabiam bem o que esperar daquela festa tão diferente das que estavam acostumados. Meu pai, sempre observador, perguntou: "Quem é aquele rapaz?" Eu sorri e respondi: "É um amigo, pai." "E aquela menina é minha amiga." Meu irmão, com um tom um tanto cético, exclamou: "Sei, viu, pai, temos que ficar de olho." Meu pai riu e disse, com um sorriso tranquilo: "Não, não, deixa eles, são só amigos." Meu pai então recebeu Lívia e Henrique com um abraço caloroso e disse: "Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por cuidar da minha filha na escola." Eles sorriram, agradecendo, e a atmosfera ficou ainda mais acolhedora. Passamos a noite cantando, jogando e nos divertindo ao redor da fogueira. Eu ensinei alguns jogos típicos da roça, como a corrida de saco e o jogo de corda, e Lívia e Henrique acharam tudo aquilo tão divertido e diferente. A comida típica estava maravilhosa: bolo de fubá, feijão tropeiro, e até algumas delícias feitas por minha mãe. Eles adoraram, e logo estavam rindo e brincando como se estivessem em casa. A festa seguia animada até que, enquanto todos se divertiam, Lívia comentou: "Essa fazenda para mim e para Henrique não é estranha, né?" Henrique, meio pensativo, respondeu: "Parece que não. Não me lembro muito bem, não sei se meu pai já nos trouxe aqui, mas acho que não tem nenhum problema. Pode ficar em paz." A festa chegou ao fim, e todos começaram a se despedir. Quando Lívia já estava se afastando, vi o boné de Henrique esquecido sobre a mesa. Fui atrás dele e, ao encontrá-lo, entreguei o boné. "Olha, você esqueceu isso", disse, meio sem saber como agir. Henrique olhou para o boné e disse, com um sorriso: "Ah, realmente, minha cabeça está nas alturas para esquecer isso." Então, em um movimento inesperado, ele me puxou pela mão e, sem eu esperar, me deu um beijo. Eu fiquei completamente paralisada, sem saber o que fazer. Era a primeira vez que alguém me beijava, e o mundo parecia ter parado naquele instante. Eu fiquei tão envergonhada, e, sem saber o que fazer, corri para longe, indo em direção à minha fazenda. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na porta, me olhando com curiosidade. "Filha, o que aconteceu?" "Está tudo bem?" ela perguntou. Eu, ainda tentando processar tudo, respondi: "Não, mãe, está tudo bem. Só fui entregar o boné para Henrique e Lívia." Ele tinha esquecido. Meu pai, que estava sentado à mesa, olhou para mim com um olhar sério. "Filha, não quero ser duro com você, mas não acho muito legal essa amizade com homens." "Amizade com homens não é certo, com a Lívia tudo bem, mas com eles, toma cuidado." Eu senti um peso no peito, mas tentei manter a calma. "Pai, ele é irmão da Lívia. Conheci faz um dia, e eles vivem juntos. Não tem nada demais." Ele me olhou fixo por um momento, mas não disse mais nada. "Filha, toma cuidado, tá bom?" ele disse, com uma leve preocupação na voz. Em seguida, ele olhou para mim e disse: "Vai dormir? Amanhã você vai acordar cedo para estudar, né? Não se esqueça do seu sonho de ser veterinária." Eu apenas assenti, tentando não mostrar o turbilhão de emoções dentro de mim. Fui para o meu quarto, onde tudo parecia em silêncio, mas minha mente estava uma confusão. Eu sabia que meu pai estava tentando me proteger, mas também sabia que a vida estava mudando de formas que eu não conseguia controlar. E agora, com aquele beijo de Henrique, eu não sabia mais o que esperar. O que seria de mim, dessa amizade que estava começando, e de tudo o que eu queria ser? As perguntas giravam na minha cabeça enquanto, finalmente, o sono me envolvia. Eu estava quase adormecendo novamente quando, de repente, ouvi algo. O som era estranho, parecia um sussurro, uma voz suave, mas insistente. "Ei, ei, Júlia, acorda." Achei que estava sonhando, mas logo o som se repetiu.
Levantei rapidamente, espantada, e fui até a janela. Quando abri, lá estava ele e Henrique, com aquele sorriso travesso. Eu ainda estava confusa, sem entender o que estava acontecendo. O que você está fazendo aqui, Henrique, a essa hora? Perguntei, tentando controlar a surpresa e o medo. Amanhã não temos aula. Ele sorriu de forma cúmplice. Eu pensei que a gente poderia dar uma volta de bicicleta. Eu, você e a Lívia. Mas cadê a Lívia? Perguntei, olhando em volta. Henrique apontou discretamente para a pedra que estava caída no chão e disse: ela ficou com medo do seu pai fazer alguma coisa. Eu franzi a testa, sem entender direito. Mas por que meu pai faria algo? Vocês não estão fazendo nada de errado, respondi. Mas é melhor a gente ir dar uma volta agora, antes que o sol nasça. Se você sair agora, ele nem vai perceber, disse Henrique, com um brilho nos olhos. Ele parecia estar tão empolgado que eu, sem pensar muito, acabei aceitando. Tá bom, vou pegar minha bicicleta. Eu peguei minha bicicleta e segui Henrique pela trilha que levava ao rio. O sol ainda não tinha nascido, mas as cores no céu indicavam que estava prestes a amanhecer. Eu tinha improvisado na cama, colocando alguns travesseiros para mostrar que estava dormindo, porque, se meu pai descobrisse, eu estava ferrada. Aquela manhã parecia mágica. O ar estava fresco, a sensação de liberdade era única. Andamos um pouco, e logo Henrique me empurrou no rio. Eu não sei nadar, você está maluco? Eu disse, rindo, tentando me afastar da água, mas ele foi mais rápido. Ele me pegou pela cintura e me puxou para dentro, com Lívia já se divertindo em cima do ombro do amigo de Henrique e eu nos ombros de Henrique. Era como se a água fosse um cenário perfeito para uma verdadeira guerra de brincadeiras. Eu estava completamente molhada, mas de uma forma que não me importava. Só sabia que estava me divertindo como nunca. Aquelas horas passaram rápido, e logo percebi que o sol já estava mais alto. O medo começou a tomar conta de mim. Meu pai e minha mãe devem já ter acordado, e eu estou aqui, molhada até os ossos. Eu vou me meter em uma encrenca enorme. Corri de volta para casa, com o coração batendo rápido, e assim que entrei pela porta da cozinha, o cheiro de café fresco invadiu minhas narinas. Mas eu estava molhada e, ao ver minha mãe, senti que não poderia esconder o que tinha feito. Ela me olhou com um olhar atento. Onde você estava, Júlia? Eu tentei me justificar, mas minha mente estava rápida. Eu fui dar uma volta no rio, mãe. Perdi o sono, disse, sem muita convicção. Foi aí que meu pai apareceu, com uma expressão séria. Eu sei que você perdeu o sono, porque colocou um monte de travesseiros na cama para mostrar que estava dormindo. Estava mentindo para nós. Eu olhei para ele, tentando parecer o mais inocente possível. Não, pai, jamais faria isso, respondi rapidamente, mas o nervosismo me traiu. Minha mãe, com uma calma que me surpreendeu, interveio. O que tem, Antônio? Ela dá volta no rio, cuida dos cavalos o dia todo. Deixa a menina se divertir com a bicicleta nova, que você mesmo deu a ela. Ela sorriu para mim, tentando suavizar a situação. Meu pai me olhou por um momento, ainda desconfiado, mas acabou cedendo. Tá bom, mas toma cuidado. Não quero você sumindo assim de novo. Eu respirei aliviada, ainda com o coração acelerado pela adrenalina. Pode deixar, pai. E enquanto tomávamos o café da manhã, com todos ali, a sensação de que algo estava mudando dentro de mim só aumentava. O beijo de Henrique, as conversas ao redor da fogueira, tudo parecia ter me levado a um novo caminho, onde nada mais seria como antes. Eu sabia que precisava tomar cuidado, mas não conseguia evitar. Algo dentro de mim queria mais. Mais aventuras, mais momentos como aqueles. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas estava começando a sentir que o que eu sentia por Henrique, por aquele sorriso dele, estava apenas começando. O silêncio da noite estava pesando sobre mim quando, novamente, ouvi um som batendo na janela. Meu coração disparou, e ao abrir, lá estava Henrique, sozinho. Fiquei surpresa, e logo perguntei, e a Lívia? O que aconteceu com ela? Ele me olhou com um semblante preocupado. Ela ficou com febre depois de entrar no rio, está em casa descansando, respondeu. Mas eu queria conversar com você?
Você pode sair um minutinho? Eu hesitei, o medo de ser pega de novo pelo meu pai estava me consumindo. Henrique, você quase me meteu numa encrenca ontem. Meu pai ficou super bravo, e se não fosse pela minha mãe, eu acho que ele teria me pegado. Ele riu, mas era uma risada tensa. Eu sei, mas não quero que fique com medo de mim. Henrique, você está doido? Não posso deixar você entrar no meu quarto, meu pai vai ficar ainda mais bravo, eu disse, sentindo o pânico me subir a garganta. Eu vou sair, mas só por 10 minutos. É o máximo que posso fazer. Vamos, rápido. Henrique parecia decidido. Tudo bem, mas me promete que vai ser rápido. Quero conversar com você sobre algo que aconteceu entre nós. Algo que a Lívia não sabe. Eu pulei pela janela, mas antes de sair, deixei a cama bagunçada de forma que meu pai não percebesse em que eu saíra, mesmo que minha consciência estivesse pesada. Queria que ele não me pegasse de novo, mas não conseguia negar o quanto eu queria estar ali, com Henrique. Fomos até o campo, longe da casa, onde o céu estava cheio de estrelas. O clima estava tranquilo, e, por algum motivo, me sentia mais leve. Henrique então virou-se para mim, e, com uma expressão sincera, falou: Percebi que você estava meio constrangida comigo, ainda com vergonha do que aconteceu. Eu quero pedir desculpas, não queria que fosse assim. Quando te vi na escola, pensei que você era linda, atraente, mas não sabia como me aproximar. Então, quando vi a minha irmã se aproximando de você, aproveitei para conversar. Não sabia o que falar. Só fiquei pensando em como te conhecer. Eu fiquei em silêncio por um momento, olhando as estrelas, tentando organizar as palavras na minha cabeça. Era estranho, mas eu senti algo forte por Henrique, algo que me fazia sentir uma mistura de emoções. Henrique, finalmente falei, olhando para ele. Eu não gostei muito do que aconteceu. Nunca beijei ninguém, e se você realmente está gostando de mim, a gente precisa ir com calma. E temos que pedir permissão para o meu pai. Eu não quero mentir para ele. Henrique parecia entender. Tá bom, você tem razão. Vamos com calma. Quando eu estava voltando para casa, já sentindo que estava entrando em apuros novamente, vi algo que fez meu coração parar por um segundo. Meu pai estava sentado na cama, me observando com um olhar sério. Ele parecia ter esperado por mim o tempo todo. Está se encontrando com o Henrique, né? Perguntou ele, e o tom de sua voz fez meu corpo tremer. Não, pai, ele não está aqui, você está errado, menti, mas a tensão em meu corpo era clara. Não minta para mim, Júlia. Eu vi vocês lá no campo, deitados juntos. O grito de meu pai cortou o ar. Você está me mentindo agora? Eu tentei me explicar, mas a dor da palmada que ele me deu fez minhas palavras desaparecerem. Ele me segurou pelos ombros com força e, com a voz rouca, disse: Nunca mais saia dessa casa sem me falar. Eu te dou liberdade, mas você está fazendo tudo escondido, e não vou permitir isso. Eu estava em choque, e as lágrimas começaram a escorrer. Eu só estava conversando com ele, pai. Não fiz nada de errado. Minha mãe entrou na cena, e viu o olhar de preocupação em seus olhos. Antônio, por que está batendo nela? O que aconteceu? Ela perguntou, tentando acalmar meu pai. Ele respirou fundo, e parecia tão furioso que eu quase podia ver a raiva se acumulando. Ela mentiu para nós, e não podemos mais permitir isso. Está se envolvendo demais com essas pessoas. Minha mãe olhou para ele, mas não teve muito o que dizer. Eu não posso fazer nada, Antônio. Ela precisa aprender, mas está difícil para mim também, ela disse, com uma expressão cansada. Foi nesse momento que minha cunhada, que até então estava calada, se intrometeu. Isso está ficando estranho, não? Será que não está acontecendo algo demais, pai? Ela disse com uma risada baixa, tentando aliviar a tensão. Mas o olhar de meu pai parecia ser o de alguém prestes a explodir. Ele suspirou profundamente, como se um fogo estivesse prestes a sair de suas narinas. Eu sabia que a situação estava mais tensa do que nunca. Eu não vou deixar isso passar, Júlia. Nunca mais esconda nada de mim, ele disse, e a gravidade de suas palavras me fez sentir o peso do que eu estava vivendo. Eu não sabia como tudo isso iria terminar,
mas sabia que meu relacionamento com Henrique estava apenas começando a se complicar. A descoberta da gravidez trouxe um caos que eu não imaginava enfrentar tão cedo. Minha cunhada, ao revelar o teste positivo, fez meu pai explodir em fúria. Ele estava furioso e em choque. A decepção nos olhos dele era nítida, e minha mãe parecia devastada. Naquele momento, tudo o que eu queria era que eles me escutassem, mas ele estava irredutível. Júlia, você tinha um futuro pela frente. Como pôde ser tão irresponsável? Meu pai gritava. Ele me deu um ultimato severo: ou eu interromperia a gravidez, ou eu deveria sair de casa e viver por conta própria. Minha mãe, mesmo com lágrimas nos olhos, apenas me olhou e disse: Júlia, você ainda é nossa filha. A gente não queria que fosse assim, mas também não quer te perder. Mas ela sabia que não tinha muito poder para mudar a decisão de meu pai. Ao ouvir o ultimato do meu pai, algo dentro de mim se revoltou. Eu não podia aceitar ser expulsa de casa, ainda mais em um momento tão difícil e confuso. Com lágrimas nos olhos, disse a ele que não sairia, que aquele também era meu lar e que precisava da família mais do que nunca. Mas minha resposta só o deixou ainda mais furioso. Meu pai começou a gritar, dizendo que eu não tinha o direito de desobedecê-lo. Em um acesso de raiva, ele pegou o taco de beisebol que estava encostado na parede. Antes que eu pudesse reagir, ele o ergueu e o desceu contra minha perna, gritando que jamais aceitaria o que eu tinha feito. A dor foi intensa, mas o que mais doeu foi ver até onde ele estava disposto a ir por conta do meu erro. Minha mãe tentou intervir, implorando para que ele parasse, mas ele estava cego de raiva. Desesperada, minha cunhada ligou para Henrique, que veio rapidamente e me ajudou a sair dali, enquanto minha mãe e minha cunhada tentavam acalmar meu pai. Eu estava em choque, assustada com a violência que havia presenciado. Henrique me levou para sua casa, onde sua família me acolheu, tentando me acalmar e garantir que eu estava em segurança. Naquele momento, percebi que minha vida havia mudado para sempre. Eu ainda tinha esperança de que, um dia, as coisas se resolvessem com minha família, mas sabia que teria que começar essa nova fase sem o apoio deles. Naquela noite com hematomas contei tudo para Henrique. Ele ficou abalado, mas determinado a me apoiar. Se é isso que você quer, vamos enfrentar juntos. Você não vai passar por isso sozinha, ele disse. Suas palavras foram um conforto, mas eu sabia que o caminho pela frente seria difícil. Mas ele queria enfrentar. Meu pai disse que não precisava disso. Vamos viver só a gente. Ao longo dos anos, minha vida mudou de uma forma que eu jamais imaginaria. Descobri que Henrique era filho do mesmo milionário que um dia visitou nossa fazenda, aquele homem que ofereceu a metade da propriedade ao meu pai. Ele, o dono da empresa onde meu pai trabalhava, era agora o avô de meu filho, Noah, que já tinha 2 anos. Eu vivia cercada de conforto e respeito na mansão da família de Henrique, mas meus pais nunca conheceram meu filho por não aceitarem minha decisão de mantê-lo e me afastarem de casa. Com 19 anos, decidi que era hora de enfrentar o passado. Vesti-me bem, de acordo com o ambiente luxuoso onde agora vivia, e fui até a fazenda com Henrique e seu pai, em um dos carros de luxo. Quando parei o carro próximo à porteira, vi meus pais se aproximarem, curiosos e cautelosos. Ao saírem do carro, me encararam, sem perceber de imediato que eu era sua filha. Perguntaram o que eu estava procurando, e foi aí que eu falei: pai, você não me reconhece? A surpresa no rosto dele foi evidente, e minha mãe parecia incrédula. Seus olhares logo recaíram sobre o pequeno Noah ao meu lado. Meus pais não podiam acreditar que eu mantive a gravidez, que construí uma vida sem eles. Eles ficaram em choque e até insinuaram que eu havia conseguido essa vida de forma desonrosa. Eu disse a eles, firme: não, pai, eu não segui nenhum caminho errado. Sabe aquele homem que um dia visitou nossa fazenda? Ele é o pai de Henrique, meu marido. Meu pai caiu de joelhos, pedindo perdão, enquanto minha mãe suplicava, desesperada, por uma segunda chance. Mas naquele momento, não consegui perdoar. A dor do abandono e da rejeição ainda era profunda. Virei as costas e entrei novamente no carro, deixando-os com o peso da escolha que fizeram anos atrás. Eu decidi dar um desfecho definitivo a essa história. Ao visitar meus pais, informei calmamente que a fazenda, a mesma que um dia foi metade de meu pai, agora pertencia inteiramente ao meu filho, Noah. A reação deles foi intensa. Meu pai caiu de joelhos, batendo as mãos no chão, e minha mãe ficou imóvel, sem saber o que fazer.
Ambos tremiam, sem palavras, percebendo que o controle da fazenda e a segurança que ela representava para eles agora estavam nas mãos da criança que um dia haviam rejeitado. Olhei para eles, sem remorso, sabendo que tudo o que agora sentiam era apenas um eco da dor que eu mesma havia enfrentado anos atrás. Deixei-os ali, sozinhos com a realidade das consequências de suas escolhas, e voltei para a vida que construí, com meu filho e ao lado de Henrique. E essa é a minha história. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Comente também como você descobriu esse vídeo, e até a próxima!